Então, vamos lá. A gente parou na questão 3, né? Aí eu queria que alguém lesse e começasse a resolver. Dois móveis A e B estão em movimento uniforme sobre uma mesma reta, no mesmo sentido, com velocidades respectivamente igual a 100 Peraí. quilômetros. Esse aqui nós fizemos. Esse aqui tá repetido. Não Ah, vi. é. Ah, não, mentira, né? Não. Pode ir. Pode Desculpa. continuar? Aham. Igual a 100 quilômetros por hora e 120 quilômetros por hora. Num certo instante, B está a 10 quilômetros à frente de A. Determine depois de quanto tempo a distância entre eles será de 140 quilômetros. E aí, como é que vocês fizeram isso? Porque aqui, a de cima, foi determinar a distância entre eles após 3 horas de movimento, né? E aí a gente chegou à conclusão que era 70 quilômetros, né? E aí agora ele quer saber depois de quanto tempo a distância entre eles é de 140 quilômetros. A gente já achou a função horária de A e de B, não já? Já. A função horária de A é essa aqui, a função horária de B é essa aqui. E aí? Como é que faz? Agora. Bugou e... Ó, a gente sabe que B tá na frente de A, não sabe? Aham. E a gente sabe que B tá mais rápido do que A, não é? Porque B tá Sim. 120, A tá 100. E a gente sabe, e ele quer saber o seguinte: quando que SB menos S de A vai valer 140, não é? Aham. Oh, meu Deus, o computador ficou trocando para esse AS aqui. Então, quanto que vale S de B, gente? 10 mais 120 Mais vezes 120 T. vezes T. E quanto que vale S de A? 100 vezes T. 100 vezes T. É igual a 140. A gente sabe resolver isso aqui? Assim. Sim. Então, 120 menos 100T, 120T menos 100T vai dar 20T, não é? 20T. Isso. Uhum. É igual a 20 vezes T, né? A gente tem, é igual a 140 menos 10. Então, 20 vezes T é igual a 130. A gente tem, então, que T é igual a 130 dividido por 20. Por fim, T é igual a 6,5 horas. Alguma dúvida aqui? Não. Não. É porque esse aqui a gente estava fazendo assim, quando os dois se encontram, qual a posição que eles se encontram, qual a hora que eles se encontram. Aí esse aqui mudou um pouquinho para descobrir qual que era a distância entre eles, né? Sim. E, aliás, ele deu uma distância relativa e queria saber depois de quanto tempo. Mas o jeito de fazer é a mesma coisa. De novo, a dificuldade aqui é mais o português do que a física mesmo. Tranquilo esse aqui? Tranquilo. Então vamos lá. Questão 4. Lê aí alguém aí, gente. Participação tá dentro dos 8 pontos, tá? Lê aí. Maria. Ali, ó. Um um carro de corrida percorre uma pista que tem o formato de um quadrado de 12 quilômetros de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 120 quilômetros por hora. O segundo e terceiro a 240 quilômetros por hora e o quarto a 120 quilômetros por hora. A velocidade média do carro ao percorrer o perímetro do quadrado. E aí? Tinha que descobrir o tempo primeiro, professora. Qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Beleza. Aí a gente tem que descobrir aqui, então, qual é, porque a variação do espaço a gente sabe, não sabe? Sim. Que vai ser como? Qual é a variação do espaço? Total. Um quadrado tem quantos lados, gente? 4. 4. 4. Qual é o tamanho do lado do quadrado? 12.
12. Então, isso aqui dá 48 quilômetros, não é isso? Isso. A gente tem que descobrir qual que é a variação do tempo, né? Aham. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tem que pegar cada distância, com cada velocidade, e descobrir o tempo que ele gastou, não é isso? Isso. Então, vamos Isso. lá. Aí, tipo assim, professora, como tem duas velocidades iguais e duas velocidades iguais, né? Aí pode, tipo, fazer uma conta só para as duas? Pode, desde que você lembre que o primeiro e o quarto quadrado foi 120 quilômetros por hora, né? Então, 120, o primeiro e o quarto lado. E aí, ele percorreu quantos quilômetros? 24, não é? 12 mais 12 dividido por ΔT. Aí tem que lembrar de fazer isso aqui. Sim. Lembrar, você pode fazer uma conta só. Então, a gente tem que ΔT, que 120 vezes ΔT é igual a 24. A gente tem que ΔT é igual a 24 dividido por 120. A gente tem que ΔT é igual a 0,2 horas. E aí? Hã? 120 dividido por 24 dá Não, zero. 24 dividido por 120. Tem que acrescentar zero aí. Como assim? Não, na divisão, que eu achei que era isso que tá. É porque aqui, ó, tá o T eu passei por lá multiplicando. Aí para isolar ele, o 120 passa para cá dividindo. E a mesma coisa, 240 é igual. Aí ele percorre o segundo e o terceiro lado. Então, 12 mais 12 dividido por ΔT. Então, a gente tem que 240 vezes ΔT, que o ΔT está dividindo, ele passa para lá multiplicando, é igual a 24. Então, a gente tem que ΔT é igual a 24 dividido por 240. Então, a gente tem que ΔT é igual a 0,1 horas. Então, a variação do tempo aqui vai ser o quê? A gente conseguiu achar aqui, né? ΔT é igual a 0,2 mais 0,1. Então, a gente tem que ΔT é igual a 0,3 horas. Agora, a gente consegue achar a velocidade média, não consegue? Aham. Velocidade média é igual a 48 dividido por 0,3. Então, É 0,3. Eu divido por 3 direto. não, 0,3. 0,1 com mais 0,2 é 0,3. Então, a velocidade média é igual a 160 quilômetros por hora. Você chegou no resultado fazendo assim? Eu fiz outro jeito, mas cheguei nesse resultado. Como que você fez? Só para ver se o seu caminho. Igual eu falo, tem vários caminhos de chegar, mas é só para ver se o seu caminho tá certo ou se foi coincidência. Eu não usei essas fórmulas. Aí eu fiz um desenho, aí fui colocando as velocidades assim no quadrado, eu fui dividindo e deu esse resultado no final. Entendi, é porque você foi fazendo lado por lado. Também daria. Acho que É porque aqui eu juntei dois lados, tá vendo? Como a velocidade era a mesma, eu juntei dois lados, mas também daria, tá bom? Alguma Professora, eu só dúvida? não entendi por que, tipo, dividiu 24 pelo 120 e não 120 pelo 24. Buguei. Ó, o ΔT tá dividindo aqui, não tá? Aham. Ele passa pra lá multiplicando, não é? Uhum. Aí vai ficar 120 vezes ΔT igual a 24. Como que eu isolo o ΔT aqui? O número que tá multiplicando ele que passa pra lá dividindo, não é não? Sim. Então, por isso que é 24 dividido por 120, Tá, professora. tá? Entendi. Tá tranquilo. Quando tiver essas dúvidas aí, tá tranquilo. Não fica com elas, não. Ok. Posso ir? Pode. Assim, pode. Podem ir. Eu tô fazendo a lista, hein? Lê aí pra nós. Um homem sai da posição 15 metros de uma pista de caminhada e anda até a posição 175 metros, mantendo uma velocidade constante de 2 segundos. Não, calma aí. De 2 minutos por segundo. Sabendo disso, determine o tempo gasto para completar a caminhada. Qual é a velocidade dele?
2 metros por segundo. Metros por segundo. Tá Isso. bom? Ah, tá. E aí, gente? Velocidade constante, se é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Movimento. Constante, então é uma coisa uniforme, não é? Aham. Sim. Qual que é a fórmula do movimento uniformemente variado? S igual a S0 mais VT, não é? Sim. Dá para fazer por regra de 3, gente? Dá, mas se a gente tem fórmula, a gente vai usar a fórmula, tá bom? Ok, professor. Qual que é a posição? Ó, ele falou que ele saiu da posição 15 metros e ele chegou na posição 875. Então, a posição final é 875, a posição inicial é 15, a velocidade dele é 2 e ele quer saber o tempo. Nesse caso aqui, eu não preciso transformar nada. Por quê? Posição está em metros, velocidade está em metros por segundo, então eu vou achar o tempo em segundos, não é? Sim. Isso. Faça essa conta aqui para mim, por favor. Ok. Não, eu quero que vocês vão falando passo a passo. Ah, tá. Aí isolo 2T, Como? passando pra lá, dividindo. Dividindo? 15, o que está acontecendo aqui? Uma soma, não é? Aham. Sim. Então, 15 passa. Então, vamos pensar o seguinte: eu tinha um 875 aqui. Se o 15 está somando, ele passa para lá de que jeito? Subtraindo. Subtraindo. Gente, eu tô falando isso aqui porque às vezes a matemática para mim é óbvia, mas para vocês não é tão óbvia. Então, por isso que eu tô pedindo para fazer a conta aqui, para eu tentar ajudar vocês e minimizar possíveis erros, tá? Tá bom. Então, isso aqui vai dar 860, é igual a 2 vezes T. E agora? Agora Aí divide. vai dividir por 2. Vai dividir por 2. Então, T é igual a 860 dividido por 2. Então, T é igual a 430, o quê? Segundos? Segundos, exatamente. E aí, realmente, letra A. Tranquilinho? Uhum. Tranquilinho. Questão 6. E aí? Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo quadrado durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi de... E aí? Professor, eu usei aquela, como é que chama? Equação, aquele fórmula de sorvetão, sabe? Do sorvetão, perfeito. Que é o quê? S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2, não é isso? Uhum. É o sorvetão, esse aqui. Bom que vocês guardaram o nome, serviu para alguma coisa. Ó, aí vamos lá, vamos pegar as informações. Ele quer saber qual é a posição final, né? Qual foi o deslocamento dele. Não é isso? Sim. Deslocamento no S menos S0, que vai dar delta S. Sim. Concorda comigo? Concordo. Mesma coisa aqui. Então, ó, o S tá somando, ele passa para lá subtraindo. Então, deslocamento é igual a V0 vezes T. Deixa eu só copiar a fórmula aqui para ficar mais fácil, não ter que ficar voltando. Beleza. Se ele parte do repouso, gente, qual a velocidade dele? 0. Hã? 0. 0. 0 vezes T, mais a aceleração dele vale 3, não é? Sim. 3 vezes 4 ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Qual foi o tempo que ele gastou? Durante 4 segundos, não é? E na fórmula o tempo tá o quê? Ao quadrado. Certo? Mas por que você, no começo ali, professor, você transformou em
delta S ali. Porque ele quer saber o quê? Deslocamento. Deslocamento é posição final menos posição inicial, não é? É. E aí, por isso que eu transformei em delta S, para saber qual era o deslocamento. O que eu fiz? O S0 estava se somando, eu passei ele para cá subtraindo. Alguma coisa final menos alguma coisa inicial é variação de variação. No caso, variação de posição, que é a mesma coisa que deslocamento. Só por isso. Ou então, eu poderia assumir que a posição inicial era zero e achar qual era a posição final. Porque ele não fala de onde que ele está partindo, qual é a posição que ele está partindo. Entendeu? Entendi, professor. E aí, como é que vai ficar aqui? Faça a conta aí para mim. O passo a passo. Tem que multiplicar vezes 4. 3 vezes 4 ou eu faço o quadrado primeiro, gente? Tem que fazer o quadrado primeiro. 3 vezes 16 dividido por 2. Então, delta S é igual a 48 dividido por 2. Então, delta S é igual a 24. O quê, gente? Centímetros. Metros, né? Porque a gente está mexendo com metros por segundo ao quadrado, a gente está mexendo com segundos. Então, isso aqui é metros. Realmente, letra B. Dúvida nesse aqui, gente? Não. Não. Tem certeza que a gente já foi tirando as dúvidas? Já tá coisando já, professor. Oi? Tá tirando as dúvidas, sim. Todo mundo? Opa. Uhum. Todo mundo? Então tá bom. Questão 7. Podem ir aí. Ai, O Maria, motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos para parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total é de... E aí? Primeiramente, tem que transformar quilômetros por segundo. Quilômetros por hora por metro segundo, né? Como é que a gente faz isso? Dividir por dividido por 3,6. 3,5. Então vai dar 30 metros por segundo. Beleza. Essa é a velocidade inicial, né? Qual é a velocidade final dele, gente? Ele não parou no final? Então é 0. É zero. Qual é o tempo que ele gasta? 3 segundos. 3 segundos. E ele quer saber qual é a distância. E aí? Tem distância aí não, né? Não. Ele quer saber qual é a distância que foi percorrida. E aí? Professora, primeiro eu usei aquela fórmula lá de velocidade, sabe? Para achar o quê? O Porque olha só, a que relaciona aceleração. distância com aceleração é essa aqui, não é? Olha só. Essa aqui, não é? Uhum. Distância e aceleração. Beleza. Só que a gente tem velocidade inicial, mas a gente não tem o quê? Aceleração. E como que a gente descobre a aceleração? V igual a V0 mais AT, não é? Isso, Essa aqui que você usou, não foi? foi. E aí, como é que faz isso aqui? Aí substitui, né? Aí no lugar do V, eu coloquei o 0. Que é a velocidade final, perfeito. É Aí, igual. aí depois eu botei 30 Aham, mais A vezes 3. perfeito. E agora? Aí Aí o A eu, fica do outro lado negativo. A vezes 3 vai ficar menos 30, pode ser? 30 tá positivo, ele passa para negativo? Sim. Pode ser? Pode ser. E a é igual a menos 30 dividido por 3. Então, A é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Faz sentido esse A ser negativo, gente? Fácil, porque tá Porque ele tá o quê? freando. Tá freando. Perfeito.
Como ele quer saber qual é o deslocamento aqui, qual é a distância percorrida, aí eu vou usar isso aqui com ΔS já, tá bom? Porque, de novo, eu não tenho posição inicial nem posição final. Então, vamos lá. O ΔS é igual. Quanto que vale a velocidade inicial? 30. Zero. Não, a 30. velocidade inicial é 30. Final que é 0. Não é no final que ele para? É. Sim. Então, a velocidade. Então, 30 vezes 3, que é o tempo, mais a aceleração vale menos 10 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Certinho aqui? Certo? Uhum. Vamos lá. Então, ΔS vai ser 30 vezes 3, 90. Mais menos 10 vezes 9 dividido por 2. Então, ΔS é igual a 90. Menos 10 vezes 9 dá quanto, gente? Menos 90. Menos 90. Menos 90 dividido por 2, Menos Menos 45. 45. então, menos 45. Então, a gente chega aqui, ΔS vai valer 45 metros. Professora, Oi. se eu, tipo assim, na prova, assim, fizer essa conta aí, né, da posição, sem fazer com ΔS, tipo, botar a fórmula toda, assim, não Tá tem problema, não? certinho, tá certinho. Vai estar me dizendo o seguinte, que a posição que você adotou, por exemplo, que a posição inicial estava na origem, e aí você descobriu a posição final, que também vai dar 45. Aí eu posso Tranquilo? usar assim de Pode, boa. pode sim. Questão 8. E aí? Lê aí, Emily, por favor. Emily. A função horária da posição de um ponto material dada em unidades do Sistema Internacional que se move com a aceleração constante é fornecida a seguir. Aí, sua velocidade inicial, posição inicial e aceleração são respectivamente iguais a... Então vamos lá. Aqui a gente tem que saber duas coisas. Isso parece que é bobo, mas ele é muito importante. Primeira coisa, dados em unidades do Sistema Internacional. O que é Sistema Internacional de Medidas mesmo? Posição é dada em quê, gente? É metros, velocidade dada em metros por segundo e aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, não é? Isso. É duas coisas que a gente tem que saber. E se ele está movendo com aceleração constante, significa o quê, gente? Que ele está em quê? Em movimento uniformemente variado, não é? Aham. E aí, qual é a fórmula do movimento uniformemente variado? É a fórmula do sorvetão, não é? Isso. Então tá bom. Então vamos lá. E aí ele quer saber, então, qual é a posição inicial. É só a gente olhar aqui quais são os respectivos valores, ó. Posição inicial vale quanto? 15. 15. 15 o quê? 15 metros, não é? Isso. Qual é a velocidade inicial? 10 10 o quê? metros por segundo. Metros por segundo. E qual é a aceleração dele, gente? 2 metros por segundo ao quadrado. Não, senhora. Não? Aceleração, olha só. Quando a gente pega a fórmula aqui, o que acompanha o t ao quadrado? Aceleração sobre 2, não é? Ah, Então, aceleração sobre 2 é igual a 2. Então, a gente tem que a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Entenderam isso aqui ou bugou? buguei. Entendi. Entendeu? Então, de novo, o que acompanha o t ao quadrado? A sobre 2. Então, A sobre 2, que vai valer 2. Então, A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Por isso, letra D. A gente nem tinha outra resposta aqui para dar certo, né? Mas tudo bem. Tranquilo esse aqui? Tranquilo. Uhum.
Já são 8h30. Meninas, vou parar por aqui com vocês. Tá bom? Ok. Já são 8h30. Mais uma vez, agradeço vocês terem participado da aula. A gente está repondo aquela aula lá.